nossa relação com objetos de estimação vem desde a infância. Qual criança não tem uma chupeta, um carrinho ou um bicho de pelúcia que não dá, não vende e não troca? De acordo com estudos da psicologia, estes objetos nos remetem a sensações agradáveis e ensinam a criança a lidar com a separação da mãe. Ao longo de toda a vida, temos relação de amor e ódio com objetos. Quando terminamos um namoro, jogamos fora as coisas que nos fazem lembrar daquela relação. E você, não guarda em casa algum relógio antigo que nem funciona mais, só para lembrar dos seus avós? Pois tem gente que dedica todo esse amor, carinho e tempo às plantas. Elas só não têm nome, mas são tratadas como se fossem da família. A gente vai começar essa matéria com a seguinte frase. Uma planta é um pedaço de natureza que você carrega com você, né? Porque a planta brota da terra. E tendo consciência disso, eu te pergunto. Onde você deixa a sua planta? Dentro de casa eu tenho violetas, né, que não pode ficar fora. Tem algumas orquídeas. Só no quintal? Só pra fora de casa, dentro não. Ah, porque meu quintal é pequeno, tudo ladreado. Ah, eu adoro planta dentro de casa, mas que eu tenho uns furacãozinhos lá, sabe? Aí tem que ficar ligeiro com eles. Pedi pro sol se esconder um pouquinho. Pedi pra chover, mas chover de mansinho. Pra ver se nascia uma planta no chão. Se a gente olhar na natureza, a gente percebe que as plantas em si, naturalmente, já escolhem os seus ambientes. Na verdade, ela se adapta. Se você for no deserto, você vai ver plantas que não precisam de muita água. Se você for numa floresta fechada, úmida, você vai ver plantas de bromélias, plantas que crescem, plantas mais escuras, folhagens. Então, na hora de você escolher a planta que você vai ter, você tem que pensar onde você vai deixá-la, né? Aí o que mais? Você tirou ela do ambiente dela, que é a natureza, você colocou ela dentro da sua casa. Então, água, nutrientes, são coisas que ela precisa. Se você abandonar ela, você vai ver, depois de um dia ou dois ela vai estar feia, depois de 5 dias ou 10 ela vai estar morta. Então, você tem esse compromisso com ela, né? Não sei um animal de estimação assim, mas acaba sendo como se fosse. Você é a visita que eu gosto de ter em casa. E quando o assunto é proteção, será que é preciso dar uma de Pequeno Príncipe e colocar uma redoma de vidro em volta da sua plantinha? Ah, você não sabe quem é o Pequeno Príncipe? Ai, não sei, viu? Ok, eu explico. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. O famoso personagem da literatura francesa que conquistou o mundo nos convida a olhar com atenção o planeta que habitamos, cheio de presentes oferecidos pela natureza. Um dos destaques é uma rosa, que ele manteve em uma cúpula para proteção. Mas será que no planeta Terra, no Brasil, em São Paulo, mais especificamente em São Roque, tem alguém que deixa uma planta tão protegida assim? Tem, o olivardo. Por que mesmo? Aos finais de semana é muita gente que frequenta, né, o nosso sítio. Então, é uma forma de eu proteger, tá? Para que as pessoas, as crianças principalmente, né? Enfim, é uma proteção para ela, uma proteção para a minha história. É uma história que nos leva a 10 anos atrás. Foi quando trabalhava numa vinícola, aqui mesmo em São Roque, e eu acabei ficando desempregado. E eu quis ir em busca de um sonho. O que era esse sonho? Ter a minha própria vinícola. Logo comecei a plantar meus primeiros pés de uva. E aqui está o primeiro pé de uva. Só que a coisa deu tão certo que começamos a crescer. Crescemos para o lado de lá, um pouquinho para o lado de cá. E chegou uma hora que não tinha mais para onde crescer. Só tinha que... O espaço que nós tínhamos era para frente. Só que aqui onde nós estamos agora, era toda a parreira de uva. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí conversei com toda a minha família, falei, ó, eu vou continuar crescendo numa condição. Se eu puder deixar pelo menos o primeiro pé de uva que foi plantado aqui. Eu chego, as pessoas às vezes me acham que eu sou um pouco confuso, porque eles já me viram várias vezes, não foi uma ou duas, foi várias, conversando com esse pé aqui. Eu chego de manhã, a primeira coisa que eu falo para ele é bom dia e converso um pouco. E eu tenho ele hoje, como às vezes chego aqui com algum pequeno problema, eu chego aqui perto dele e falo, poxa vida, nossa, como eu sofri para chegar até aqui. E parece que eu tenho aqui uma injeção de ânimo.
eu saio super animado. A 477 quilômetros de São Roque está Araçatuba, onde vive a Cecília, que tem um antúrio que já passou por 3 gerações da família. Essa planta não vive numa redoma de vidro, mas tem muita história. Eu tenho uma planta, é um antúrio. A minha avó deu de presente para minha mãe e a minha mãe passou para mim. Nós éramos de São Paulo e a minha mãe trouxe em 1973. Aproximadamente em 2000, a minha mãe deu para mim. Eu falo sempre para as pessoas que era da minha avó e que passou para minha mãe e que depois passou para mim. Eu procuro alimentar isso, né? E com certeza vou passar para minha filha. Ela é importante porque eu amava muito a minha avó, muito a minha mãe. E é uma lembrança, uma recordação. Eu poderia dizer que é um amor eterno, né? Em São José do Rio Preto, a gente foi até a casa do Máximo. Será que todo o carinho e cuidado dele vão para o cachorro? Não, acho que para o passarinho. Também não. Na verdade, a dedicação dele é 100% para as orquídeas de estimação. As plantas que eu tenho um cuidado maior é de estimação para mim. Todo dia de manhã que eu acordo, né, eu já venho aqui na minha área, já dou uma olhadinha nelas, já vejo alguma folhinha que está sequinha, eu já tiro. Eu gosto de fotografar elas, né? E às vezes eu converso com as minhas plantas, às vezes eu ponho música, que eu gosto muito de música, né? A planta é a interação com a natureza, né? Aquela que está sempre ao nosso lado, que contribui para a nossa existência, né? Inclusive, até muitas pessoas conversam com as plantas, né? Dialogam com ela, né? Porque a sensação de dialogar é que elas entendem, né? Então elas vão ficar mais bonitas, mais vistosas, né? E eu vou me sentir gratificado por isso, né? Porque olha o meu cuidado, olha o retorno que eu tive, né? A planta floriu, tá mais verde. A gente tem o hábito de colocar a felicidade no ombro dos outros, né? E a felicidade está dentro de cada um de nós. Então, é por isso que muitos buscam animais, objetos de estimação, buscam plantas, né? Cada um se adapta a um tipo de objeto ou de um ser, né? Porque são seres que não nos cobram. Então eu busco na planta um complemento para a minha felicidade. E ela me deu um sorriso trazendo paz.